Ouvido para o júri popular, o advogado Cláuber Correia Cardoso agiu em legítima defesa. Cláuber era acusado do assassinato de Jonathan Bernardes Bueno, de 24 anos, conhecido como Piu Piu. O crime aconteceu no dia 23 de setembro de 2015, em frente à casa do advogado, depois de uma discussão entre os dois por meio de um aplicativo de troca de mensagens por celular. Ué, velho, se for minha mãe, o problema é teu, meu, que a tua mulher tá rodando todo mundo aí, tá, viu? Que delícia, uou! Minha mãe pegou sua negona, fez isso, enrolou a wifi, a troca que eu fiz é melhor. Vamos trocar então, você foi minha mãe, eu furo tua mulher. Só um moleque, ô Piu Piu, leva a mão de ser babaca, rapaz, eu tô brincando com você, seu palhaço. Toma no seu... O julgamento teve início por volta de 9 da manhã. 4 testemunhas, entre defesa e acusação, foram ouvidas. Durante a réplica, o promotor do caso chegou a pegar a arma do crime para apresentar aos jurados. O réu, diante do lutador de Muay Thai, um sujeito forte e truculento, o que ele consegue? Consegue resgatar a arma e ainda assim, diante de uma ameaça daquele tamanho, daquela magnitude real, se tivesse efetivamente acontecendo, o que ele faz? Atira pro chão. Já no início da noite, o pai de Jonathan conversou com nossa equipe. Assim como toda a família, ele aguardava por uma resposta da justiça. É difícil, você chega aqui e você fica escutando inverdades, né? Os advogados de defesa tentando reverter a situação, né? Eu espero a condenação dele, que seja condenado. Nós não tivemos autorização para fazer imagens do réu, mas no período em que nossa equipe esteve no salão do júri, Cláuber acompanhou tudo o que acontecia sentado ao lado dos advogados e, na maior parte do tempo, de cabeça baixa. A sentença foi lida pelo juiz por volta de 9 da noite, após quase 12 horas de julgamento. Tem que pegar com Deus, né, e deixar rodar, deixar rolar, porque Deus prepara tudo no tempo certo. Muito bem. Olha, você está acompanhando, né, aqui o Alterosa Alerta desta quarta-feira e você está vendo esse júri. Foi realmente uma confusão na época muito grande, né, a cidade, todo mundo conhecia, muita gente conhecia os dois, né, e infelizmente aconteceu o pior, né, e agora o júri ontem, né, absolveu e disse que foi por legítima defesa, ele matou. Nós falamos com o advogado de defesa do Cláuber, ele falou sobre a sentença, né, ele falou com a gente hoje de manhã. Então vamos ver o que o advogado fala a respeito do caso. Cláudio Flores, bota no ar. A dinâmica do tribunal do júri, ela sempre pode nos trazer surpresas. E a defesa sempre entra acreditando que é possível a balança pender para um lado ou para o outro. Mas ontem nos parecia muito evidente que o cidadão dessa cidade, o Cláuber, aqui carinhosamente conhecido como Claubinho, um cara de bem, um advogado, militante, agiu em legítima defesa. O histórico do rapaz apodado como Piu Piu, o apelido dele era esse, o Jonathan, 33 ocorrências policiais, afeto à violência, resistência à prisão, bateu em policial em momentos de abordagem. Era um cara de um viés tão contrário àquilo que a gente acredita, tão contrário à sociedade, que sim, passou-nos a certeza de que a justiça seria feita com absolvição. Então, digo que era um dos resultados possíveis, mas era o que a gente mais acreditava. Saiu-se legitimado uma defesa de um cidadão de bem. A gente venceu, a justiça venceu e a cidade de Varginha deu uma resposta. Aqui não aceitamos hoje sermos vilipendiados dentro da nossa casa. Muito bem, esse é o advogado de defesa, tá certo, do Cláuber, né, dizendo, né, você acompanhando aí, que a justiça prevaleceu. E eu estou aqui recebendo o doutor Wellington Crer. Doutor, prazer estar recebendo o senhor aqui mais uma vez. Bom dia, Ademir, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, doutor, o senhor como advogado também, né, eu gostaria que o senhor falasse a respeito como é que funciona um júri. Às vezes tem muita gente que vem em casa, viu, né, como funciona ali, viu o promotor, né, falando, o juiz dando a sentença, mas aí tem gente que ainda não sabe como é que funciona, como é que é tudo isso naquele momento ali para
o júri popular, para convidar as pessoas para estar ali. Gostaria que o senhor explicasse um pouco para o pessoal. Ademir, é importante entender o histórico da instituição do júri popular. Foi instituído no Brasil em 1822 e qual que é o objetivo do júri popular? Que as pessoas, que a própria sociedade promova o julgamento dos seus pares, de outras pessoas que tenham cometido os crimes dolosos contra a vida. A Constituição Federal de 88 prevê no artigo 5º, inciso 38, que os crimes dolosos contra a vida, e aí entra o homicídio, o aborto, o infanticídio, a induzimento e instigação ao suicídio, devem ser julgados pela própria sociedade. Então, o júri popular funciona da seguinte forma. Há uma fase preliminar, que é uma fase investigativa, em que, primeiro, a chegada ao local do crime, via de regra dos crimes de homicídio, é a polícia militar. Ela promove o isolamento daquela área onde foi praticado o crime e, em seguida, a polícia civil assume o trabalho de colher as provas, juntar essas provas em um inquérito e demonstrar, através das provas colhidas, quem praticou aquele homicídio e o que o levou à prática, quais os motivos, a motivação dele. No caso do Tribunal do Júri, esse procedimento é encaminhado ao Ministério Público, que, entendendo presentes ali indícios de autoria, quem fez e o que fez, promove então a propositura da ação penal. O juiz, nesta fase, vai colher todas as provas, ouvir a defesa, promover oportunidade para a defesa se manifestar e se defender, e também o Ministério Público, para depois convocar o Tribunal de Júri. Como funciona? 25 pessoas na sociedade são escolhidas. Pessoas comuns. Pessoas comuns, desde que ela não tenha antecedentes criminais, esteja em dia com a justiça eleitoral e que seja voluntário de prestar um serviço não remunerado. Elas podem se inscrever, inclusive, lá no fórum, para serem selecionadas. Dessas 25 pessoas, Ademir, há um sorteio de 7, e essas 7 pessoas que vão compor o Tribunal de Júri. Ou seja, a própria sociedade vai julgar se aquele crime foi praticado ou se ele não foi praticado. No julgamento específico de ontem, o que entendeu o Tribunal de Júri é que não houve crime. Ora, mas como assim não houve crime se houve uma morte? Entendeu o Tribunal do Júri, pelas provas apresentadas e pelas alegações da defesa, de que o autor da morte agiu em legítima defesa. E o Código Penal prevê, no artigo 25, o Instituto da Legítima Defesa. O que é legítima defesa? Como o Estado não pode estar em todos os momentos e em todos os lugares para proteger a sociedade, ele autoriza você que reage a uma agressão injusta para se defender, desde que você use dos meios moderados para repelir uma injusta agressão. E foi esse entendimento do Tribunal do Júri ontem. Entendeu ele que o autor da morte agiu para se defender e, naquelas circunstâncias, como o Estado não se fez presente, foi o único meio que ele teria para não ser vítima. Muito bem. Eu vou, neste momento, doutor, estou explicando muito bem. O doutor Wellington está explicando como é que funciona o júri, né? Como é que é todo aquele processo ali. São 7 pessoas, são várias pessoas, mas 7 são escolhidas. Não é isso, doutor? Para poder estar ali, para elas... Para julgar precisamente se houve ou se não houve o crime. Muito bem. Eu vou chamar agora, o Matheus Monteiro falou com o pai da vítima, é isso, Sander Kelsen? Trazendo informações para o pessoal, nós vamos mostrar aqui dentro do alerta agora. Vamos mostrar. Põe no ar, vamos lá. Pois é, Ademir. Ontem, quando nós conversamos com o pai do Jonathan, o julgamento ainda estava em andamento, estava no momento em que o promotor fazia a réplica. Esse julgamento, como nós dissemos na reportagem, terminou por volta de 8h30, entre 8h30 e 9 da noite, e o resultado foi esse que todos já sabem, a absolvição do réu. Hoje nós voltamos aqui para conversar com o Israel, que é o pai da vítima desse caso, o pai do Jonathan. Ele conversou ontem com a gente, para saber, Israel, primeiramente, como que a família recebeu essa notícia lá no momento, essa sentença aplicada pelo júri ao acusado no caso. Bom dia. Nos pegou de surpresa, né? A gente não esperava dele ser absolvido. Porque ele cometeu um crime, ele tinha que pagar pelo crime que ele cometeu. Você acha que o júri levou em consideração para tomar essa decisão? Ele alegou legítima defesa, que é uma coisa que não existiu.
Em momento algum teve legítima defesa. E para vocês que acompanharam lá o dia inteiro, você, os outros familiares, no momento em que isso foi divulgado, qual que foi a reação? Mas pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo que estava lá. A população, o pessoal que estava lá assistindo lá, saiu de lá indignado com a decisão. Agora, o que resta a família da vítima fazer diante de uma situação como essa? Mas nós vamos agora ver se cabe o recurso, né? Pra gente entrar com o recurso. Se couber, vocês vão buscar isso? Vamos, nós vamos buscar o recurso. Para você, Israel, particularmente como pai, a justiça ainda não foi feita. A justiça do homem, não. Agora, a da de Deus, ele não vai escapar. Isso aí não adianta. Tarda, mas não vai falhar. Qual que é o sentimento? Dá para descrever? É indignação, revolta, é o quê? Ué, indignado aí. Porque um júri daquele lá, né, contrata um advogado e que consegue, igual ele fez lá, né, ele enganou o júri. Fez o cara de acusado passar a ser inocente. Deve ter sido difícil dormir essa noite, né? Ah, difícil, não é fácil não. Israel, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui mais uma vez para comentar o resultado do júri, né? Como o Israel bem disse, a família vai procurar os recursos legais, inclusive amanhã vai ter uma conversa lá com o pessoal da promotoria para saber se cabe um recurso, o que a família pode fazer. Nós tentamos também agora pela manhã um contato com a mãe do Jonathan, ela que também esteve lá ontem no júri, mas nós fomos informados de que ela não está bem. Ela teria passado mal logo após a divulgação da sentença e, segundo uma filha, ela está à base de remédios agora pela manhã. Ademir, a qualquer momento a gente volta trazendo mais informações desse caso. Com você. Muito bem. Eu gostaria de ver com a nossa equipe, vocês tentaram falar com o Cláudio também, com a família dele, para a gente quer saber, né? Nós, a informação que aqui tentamos, falamos com o advogado que representa a família, né? Falou com o advogado, não quis falar. Doutor, cabe recurso? Porque nós vimos aqui que o pai, né, está dizendo que a justiça dos homens até agora foi feita, mas a de Deus não, e que eles vão buscar o recurso. Pode isso ou não, doutor? Cabe sim, Ademir. A Constituição também prevê que para toda decisão cabe recurso. Embora a decisão do Tribunal do Júri seja soberana no que tange à absolvição, se for verificado irregularidades no processo, porque o processo criminal tem que seguir uma sequência de atos ordenados que, se não forem observados, causa nulidade do processo, pode ele então ingressar com recurso ao Tribunal de Justiça e pontuar e apontar esta irregularidade. Cabe recurso. É bom aqui frisar, Ademir, que o julgamento ontem, a decisão proferida, não foi pelo juiz. A decisão foi proferida por 7 pessoas da sociedade que julgou um outro ser, um cidadão da própria sociedade. Essa é a lógica do Tribunal do Júri. O que difere do Tribunal do Júri dos outros tribunais em que quem julga é o juiz? É que nos crimes o crime contra a vida, que é o homicídio, os crimes contra a vida, eles têm uma repercussão tão grande na sociedade que quem tem que julgar, entende o Constituinte, é a própria sociedade. É a sociedade que tem que decidir se aquele fato foi ou não grave ao ponto de promover a intranquilidade social. E é através deste julgamento que o Tribunal do Júri tem, pela Constituição, soberania sobre aquelas provas que lhe foram apresentadas. Tá. Mas é cabível, sim, o recurso a todas as decisões proferidas pela Justiça. Tá, agora o pior de tudo aconteceu, né? O pior de tudo aconteceu numa briga, discutiram pelo WhatsApp, né? Um falando uma coisa, falando da mãe, falando da namorada e de repente, né? Então eu vou aí, encontraram e infelizmente aconteceu o pior. Porque nesse caso, doutor, nós estamos falando aqui de leis. Nós estamos falando aqui, né, o papel do advogado, do promotor, do juiz, ali do júri. Mas agora vamos falar do lado sentimental, né? Vamos falar da família, 2 famílias destruídas, né, doutor? Lamentável. É lamentável que a gente ainda conviva com esse tipo de situação na nossa sociedade.
uma provocação até pejorativa, que resultou numa consequência que não pode ser mais revista. Não pode ser revertida. Uma atitude tão boba numa consequência irreversível. A perda da vida por uma provocação tola. E não tem como nem o senhor nem eu pontuar aqui a dimensão, a dor dessas duas famílias. Né? Porque ali aconteceu um fato que, infelizmente, um perdeu a vida, o outro nessa situação complicada de ter que ficar escondido, e polícia, e ser preso ou não, ser julgado ou não. É lamentável, né? É lamentável, Ademir. O pior, o que isso interfere e influencia o cotidiano da vida das pessoas de Varginha. Percebam a mobilidade toda, a mobilização de um tribunal, de pessoas, de familiares, de amigos, inclusive dos veículos de comunicação para fazer a cobertura deste fato, que causa na sociedade uma sensação muito negativa, muito ruim, né? E não é uma sensação só de insegurança. Nossa, nós tivemos uma morte. Isso é muito trágico, isso é horrível para uma sociedade. Perder uma pessoa e pelos motivos que perdeu. Tá. Mas a sociedade toda sente isso com um sentimento social de muita tristeza, eu acho, para todas as famílias. Tá certo. No popular, doutor, ele não é mais foragido pela lei dos homens. A partir de ontem à noite, ele não deve mais nada, é isso? A não ser que tenha... No popular, né? Ademir, o júri entendeu que ele não praticou crime. Portanto, embora a gente tenha tido a morte de uma pessoa, aquele fato não foi crime, segundo a decisão do Tribunal do Júri de ontem, não devendo nada à justiça até o presente momento. Muito bem, então cabe, lógico, o recurso, a família vai correr, mas até o momento ele não deve, tá aqui o Glauber, não deve mais nada à justiça, é isso? Entendeu a sociedade ontem, através dos 7 jurados, de que o Glauber, embora tenha tirado a vida de uma pessoa, aquele fato foi feito dentro dos parâmetros que a lei permite. Muito bem. Doutor, muito obrigado. O senhor realmente contribuiu muito para explicar como funciona o júri. Muito obrigado. Obrigado, Ademir. Muito bem. Está aqui o doutor Wellington Cler, delegado regional, e nos dando essas informações aqui dentro do alerta. A senhora, o senhor, eu gostaria de saber a sua opinião. A sua opinião. Antes de chamar a próxima matéria, cadê o Rafael Silva? Faz ele aqui comigo. Rafael, eu sei que você está aí nesse momento, né, com as redes sociais em mãos, né, tanto o WhatsApp, tanto o nosso Facebook, e cada um tem a sua opinião. O doutor Wellington veio aqui e explicou como é que funciona a justiça, né? Como é que tudo aconteceu. E como é que tá aí nas redes sociais, Rafael? Olha, Ademir, tá um bafafá danado, viu? Cada um, claro, defendendo o seu ponto de vista, e as pessoas estão conversando entre si aqui no nosso Facebook, cada um expondo a sua opinião. Então tem gente, por exemplo, que está revoltado com essa sentença, falou que ele tirou a vida de uma pessoa, mas tem gente falando que se foi em legítima defesa, realmente o júri agiu de forma correta. Então cada um tem uma opinião diferente, claro, a gente respeita os dois lados, essas duas opiniões, e pede para o pessoal continuar comentando aqui nas nossas redes sociais, Ademir. Muito bem. E se tiver alguém da família ou o próprio Cláudio quiser falar, nós estamos à disposição, porque aqui a gente ouve sempre os dois lados. Esse é o papel da